É isso aí, vamos lá. Então, vamos começar. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso. Uhum. Então, vamos começar nosso primeiro dia rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Apresentando a Deus todos os irmãos que deram o sim para participar, colocando ao Senhor que possa nos ajudar nessa caminhada e que possamos, né, crescer aí no entendimento da palavra de Deus, no entendimento daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, vamos começar este curso, né? Então, algumas pessoas me conhecem, outros nem tanto. Então, vou me apresentar aqui. O meu nome é Leandro, tenho 41 anos, né? Então, sou de 1981 e sou participante da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Carapicuíba, né? Ao qual lá eu pertenço à catequese já por 5 anos e já tenho servido, né, na questão do Ministério da Palavra para as celebrações, quando você não tem quando você não vai poder ter a missa, né? Não tem padre para atender a comunidade, eles chamam os ministros leigos para que pelo menos as pessoas possam ter a reflexão da palavra e é distribuída, né? Há uma permissão para a distribuição da comunhão nessa celebração, né? Não há uma missa, mas você tem aí a celebração ocorrendo para que as pessoas não fiquem sem a palavra e sem a comunhão. Pois muito bem. Nesses um pouco mais de 5 anos, né, eu digo dizendo um pouco mais de 5 anos da de catequese, eu comecei a perceber algumas coisas, algumas situações, né? Porque já estudando sobre a palavra, sobre, né, a doutrina, né, sobre a sã doutrina, já tem aí mais de 20 anos. Então, vamos dizer que eu comecei a estudar esse negócio desde 1999. Porque em 98 foi um momento muito importante para mim no que se refere à fé, que eu acho que aí realmente foi quando eu tive uma conversão, porque eu já participava de grupos de jovens, mas conversão mesmo foi em 98, por conta da explosão Padre Marcelo Rossi, e na época a renovação carismática estava muito forte, né? Era o que se falava no momento. Mas, além disso, eu fui crismado no dia 25 de outubro de 98. E passado aquele momento, as coisas ainda eram meio confusas, né? Comigo, ao menos, né? E eu comecei a ser muito questionado por uma irmãzinha que não era católica,
Então ela fazia diversos questionamentos, né? Falava, isso e aquilo e tal, e eu não tinha resposta. E eu não gosto muito assim de entrar numa discussão ou de entrar em alguma coisa e não saber, não ter resposta nenhuma para dar, né? E comecei a estudar, comecei a procurar as respostas. Falei, não, eu preciso de algumas respostas, né? E aí, o primeiro livro que li, eu tenho inclusive ele aqui comigo ainda, que é o livro Maria do Gênesis ao Apocalipse. E depois, para aprofundar mesmo os estudos, um livro que eu considero o melhor livro de explicação apologética da doutrina, que chama-se A Fé Explicada, que aí sim começou a me dar um encaminhamento melhor, entender o que era a doutrina e tudo mais. Bom, isso aí foi o início. Mas, quando eu comecei, já com mais tempo, dando palestras, organizando encontros, cheguei a coordenar grupos de oração e tudo mais, eu comecei a perceber algumas faltas. E eu via os padres explicando, e alguns padres que explicam muito bem, provavelmente muitos de vocês conhecem o padre Paulo Ricardo, explica extremamente bem, mas eu sentia que faltava um método de leigo falando com leigo, para falar assim, ó, gente, a gente precisa disso aqui, né? Vou explicar. Muitos, né, entraram e o pedido da Cláudia para mim foi o seguinte: precisamos de um grupo para fazer um estudo bíblico. Bom, para fazer um estudo bíblico, para nós, eu imagino que nenhum, a não ser que alguém tenha realmente um interesse de aprofundamento no sentido exegético do termo, e aí o que seria exegese? Seriam aquelas pessoas que se dedicam a fazer um estudo bíblico aprofundado, acadêmico, para entender o significado das palavras, e aí ele não estuda apenas na sua língua, ele estuda nas línguas aos quais foram escritas a Sagrada Escritura, que é o grego, o aramaico e o hebraico. Não me parece que esse é o interesse aqui. O interesse aqui é que se consiga ler, se consiga compreender, entender o sentido geral e rezar, né? Fazer a sua oração junto da palavra. Então, motivado por isto, eu comecei a perceber alguns buracos que foram se formando, algumas situações que eu fui percebendo ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho uma tia que estimo muito, mas que não ela não é católica, e ela era católica. E ela tinha essa mesma dúvida. E partindo da dúvida dela, porque ela disse assim: eu procurei um grupo de estudo bíblico e não encontrei na igreja. Eu falei, mas como assim não tem um grupo de estudo na. Né? Não, existem poucos grupos de estudo, mas sempre tem grupos que leem a palavra, meditam a palavra. O que será que ela queria exatamente? Então, eu comecei a desenvolver um método e uma forma que, inclusive, eu uso com os meus grupos de catequese, seja Crisma para jovens, seja para adultos, e cujo qual, fazendo um caminho um pouquinho diferente, eu vou apresentar para vocês. E aí, se vocês concordarem, a gente avança. Se não, a gente vai no mais básico, e aí eu dou as orientações e depois o grupo. Mas, se vocês concordarem, esse grupo teria uma extensão um pouco maior. E aí, no que eu me proponho, até porque eu sei que todo mundo tem coisas para fazer, duraria mais ou menos pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano, considerando que dezembro e uma parte de janeiro nós não faríamos encontros, porque realmente começa a ficar muito complicado, final de ano e começo de ano, para todo mundo. E, logicamente, quando houverem algumas datas, vai ser um feriado prolongado, as pessoas viajam, ou tem alguma coisa, a gente sempre vai avisando, olha, não faremos o encontro, ou se caso tiver algum compromisso, aí a gente vai se organizando. Mas daria mais ou menos um ano e pouco. Não passaria muito disso. Porque eu faço ao pessoal aproximadamente 40 encontros. Não passa disso. É que aqui a intenção é que a gente comece às 9 e termine às 10.
não passe de uma hora, ainda que se eu sentir que algum tema eu precise de alguns minutos a mais, eu pedirei a vocês, direi, olha, esse tema aqui eu vou precisar de um pouco mais de tempo, mas qualquer coisa a gente pausa e continuamos na outra semana. É que às vezes, quando você está no calor do momento, não dá para parar e eu peço alguns minutos para vocês. Pois muito bem, né? Para fazer a proposta, eu tenho que apresentar as coisas iniciais. Vocês me pediram para falar de Bíblia. Vamos dar um geralzão sobre a Sagrada Escritura. A Bíblia tem exatamente 73 livros, né? A Bíblia não é um livro, ela é uma biblioteca. Ela tem 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Vocês estão com Bíblia aí? Todos vocês? Estão com Bíblia próxima de Sim, vocês? Vocês podem me mostrar a Bíblia de vocês? Ou dizer, será? minha Bíblia é tal. Qual que é o nome da Bíblia aí? É da Aqui, ó. editora, não sei. Hã? Qual que é a editora? Ah, Editora. Ih, Também acho que é a mesma que a sei sua. lá. Tá é, escrito é assim, a ó, Ave Nova Maria? É Almeida A minha Ave atualizada. Maria. Ave Maria? É a Ave Maria também? Eu não sei. Aquela ali eu não sei qual é, mas deve ser. Tal. É Pastoral da Catequese, Ave Maria também. Ah, legal. É a Ave Maria, legal. Canção nova. A Maísa tá Canção entrando. nova. Beleza. A Maísa tá entrando? Tá bom. Então, legal. Para a gente começar, eu gostaria que vocês pegassem, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o Evangelho de ontem, o Evangelho da Missa. Mateus 16, versículo 13. Enquanto isso, enquanto vocês vão pegando aí, eu vou dar um outro geralzão, né? Eu mencionei que a Bíblia. Eu vou retomar esse assunto na semana que vem, tá? Porque eu vou contar uma história na semana que vem. Eu vou contar como ela foi formada. Mas só para saber, a Bíblia tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Porém, algumas pessoas poderiam dizer assim: ué, mas não são 66 livros? Por quê? Porque tem 7 livros a menos nas Bíblias protestantes. Quais são os livros que nós temos aí, né? E aí, assim, se você falar assim, eu não sei se a minha Bíblia é católica ou não, então dá uma procurada, veja se tem no índice lá o livro de Macabeus. Aí você já vai saber. É que, assim, se a tua Bíblia é Ave Maria, é impossível não ser, né? Fica impossível, mas eu sempre falo pro pessoal, não sei, peguei uma Bíblia aqui, não sei se é. Dá uma olhada lá. Porque existem alguns livros que não tem nas Bíblias protestantes. Na semana que vem eu vou explicar o porquê, eu vou contar a história de como é que foi formado, quais são as traduções, como é que ficou definido, o porquê, por que que tem, por que que não tem. Isso eu vou explicar, então fiquem tranquilos. Mas eu digo para vocês quais são os livros que tem na Bíblia católica que não tem na Bíblia protestante. É o livro de Tobias, o livro de Judite, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque e primeiro e segundo Macabeus. Esses livros não têm. E aí tem alguns acréscimos no livro de Esther, que também não estão, e o final, né, que seria o último capítulo de Daniel, que também não está na Bíblia protestante. Então, são esses livros. O Antigo Testamento, ele tem, ele foi escrito a partir do século XV antes de Cristo até o nascimento de Cristo. Esses livros foram compostos. Então, foram aí 15 séculos. Ele tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros.
ou a Torá, assim chamada. Ele tem os livros históricos que descrevem as guerras e os reinos, então você vai ter crônicas, reis, esses livros que tratam mais dessa parte histórica. Você vai ter os livros didáticos, que são também chamados de sapienciais, como Salmos, Eclesiástico, Sabedoria, esses que têm provérbios, que têm palavras de sabedoria, cantos, né? Então, eles são chamados assim livros didáticos ou mais conhecidos como sapienciais, né? Principalmente, o maior deles é o Salmo. E temos os livros proféticos. Então, todos os livros dos profetas também estão lá. Temos todos eles lá mencionados e está dividido desta maneira. No Novo Testamento, a gente também tem uma divisão. A gente tem os evangelhos, nós temos o histórico, né, que é Atos dos Apóstolos, nós temos as epístolas, as cartas de Paulo, a de Tiago, a de Pedro, né, então são as cartas, e temos o profético, que é o Apocalipse. Então, o Novo Testamento, ele está dividido dessa maneira. Eu não sei se vocês já têm costume de uso, acredito que sim, boa parte aqui, e consigam ou conhecem as abreviações bíblicas. Vocês conhecem já as abreviaturas da Bíblia? Tem alguém pedindo para entrar, Cláudio. Você entrou agora? Aqui, ó. Aceitei. Tá. Aqui apareceu aqui. Ah, legal. Então, vocês já conhecem? Vou pedir até se vocês puderem responder aí. As abreviaturas dos livros. Eu conheço Sim. algumas. Conhece algumas? Muita gente chega para mim e fala: ai, porque a minha maior dificuldade é quando eu vou assistir uma palestra, uma pregação, e o pregador fala a passagem e eu demoro para encontrar. Bom, é só você não sofrer, você não precisa ficar preocupado logo de início em achar de primeira, né? Não tem essa obrigação. Você pega, dessa maneira mesmo que eu vou falar, você vai lá no índice, todos eles têm o índice e tem a página a qual começa. Aqui, ó. Ele tem o índice e tem a página ao qual começa o livro, com a abreviatura. Então, não se preocupem. Ai, eu tenho dificuldade no Antigo Testamento para achar. Vai lá e olha o índice. Não se preocupe com isso. Vai lá, tá na página tal. Vai na página. Porque às vezes a gente fica pegado com, às vezes o palestrante fala, não, porque não, né? Você tem que saber, mas você ainda não começou a ler, ou não tem o costume de ler direto, ou tem pouca intimidade. Ué, então a gente precisa começar, né? O que ele está falando para a turma já mais velha. Se você está começando ou não tem toda a intimidade com a Sagrada Escritura, não tem problema. Você começa do índice e começa lendo. Quando você estiver acostumado, vai ficar mais fácil. Você sabendo as abreviaturas, algumas Bíblias são como a minha aqui, que tem estas marquinhas, ó. E aí fica mais fácil de você procurar, porque ele vai ter esses pontinhos pretos aqui, ele já põe os livros, fica mais fácil de encontrá-lo. Vamos para a passagem para eu poder dizer o que eu ia explicar, né? O que eu percebi não só a partir da minha tia, mas a partir de outras pessoas também, que a gente escuta algumas coisas às vezes dentro da igreja e fala, isso tá estranho, né? Mateus 16, versículo 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando Jesus pergunta, ele está vendo como é que as pessoas o veem. Se vocês perguntarem, eu fiz já uma vez essa pesquisa numa empresa que trabalhei, e eu sabia que muitas pessoas que me responderam também não eram nem cristãs, assim, podemos dizer assim. Mas é muito difícil que a pessoa não saiba ou não tenha ouvido falar de Jesus no Brasil. No Brasil, a gente costuma dizer que todo mundo é cristão, mesmo quem não é cristão. Estava eu numa Bienal do Livro, isso em 2009, 2010, e lá estava uma livraria islâmica. Tinha uma livraria de livros do Islã. Não vendia só o Corão, tinha outros livros. E eles colocaram uma faixa, um negócio assim: aqui também se ama Jesus e Maria. Por quê? Porque o profeta, né, assim eles o chamam, o Maomé, menciona Jesus como um grande profeta. E eles têm uma grande admiração por Maria, porque, segundo a tradição islâmica, o Maomé teve um encontro com o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel teria passado a missão para ele. A gente não sabe se é. Porque o que se sabe, alguns detalhes do que se sabe, é que ele teria sido um católico ariano. Né? Ariano significa que ele interpretava que Jesus era um profeta, mas não era Deus. Era um enviado, um homem enviado por Deus, mas não era Deus. Ele pensava isso. Então o que se diz é que ele começa assim. Então, nós estamos num país onde todo mundo acredita em Jesus, mesmo que não seja um cristão. Todo mundo fala de Jesus, mesmo que não seja um cristão. E aí eu fiz essa pesquisa e as respostas foram as mais diversas possíveis e imagináveis que se possa pensar aí. Ah, é um cara legal. Ah, é uma pessoa que eu procuro quando eu não estou bem. Ah, é isso, é aquilo. Então, as respostas são diversas. Mas essas respostas diversas não vêm só no individual. Porque você poderia dizer, mas Leandro, é uma interpretação pessoal daquilo que a pessoa falou do seu coração, né? Mas quando nós começamos a investigar com um pouquinho mais de é, 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 com um olho um pouco mais clínico sobre as denominações, aí indo para o cristianismo mesmo, as denominações cristãs não católicas, você também começa a ver diferenças de comportamento, de respostas sobre questões da fé, de respostas sobre quem é Jesus, de respostas como falar com ele, de respostas como se colocar em oração com ele. Tem, apesar de que acabam sendo considerados não cristão por não considerar Jesus Deus, né? Esta minha tia, ela se tornou testemunha de Jeová e eu não sei se vocês sabem, lá eles não consideram que Jesus é Deus. Lá eles não consideram Jesus Deus. Às vezes a gente pergunta para alguns irmãos dentro da igreja e eu tive uma crismanda que chegou para mim muito surpresa e falou para mim assim: mas eu só sabia que ele era filho de Deus, não que ele era Deus, com Deus. Como é que é isso? Aí eu falei assim: você já ouviu falar de Santíssima Trindade? Ela já. Então, ele é o Filho, né? E com Deus Pai e o Espírito Santo, ele se faz um só Deus. Na grande maioria dos cristãos, aos quais nós conhecemos, que não são católicos, e eu não estou fazendo um juízo de valor, tá, gente? Eu estou explicando um fato. Estou dando aqui uma orientação de como as coisas são pensadas, né? Mas, em grande parte, sempre defende ou cria um ponto de vista a partir
da Bíblia. O que eu quero dizer? Voltando, porque fica mais fácil de explicar, né? Mas aí eu vou pegar dois casos. Um que também era testemunho de Jeová e o outro que era adventista. Fizemos uma entrevista de emprego e o rapaz era adventista. E na época eu trabalhava numa empresa e quando chegava final de mês, às vezes a gente tinha que trabalhar no sábado, não tinha jeito, porque nós separávamos material no estoque, tínhamos que estocar o material, guardar, fazer a entrada da importação e já fazer as notas de saída, emitir, deixar já tudo pronto para mandar embora. Quando ele ouviu isso, ele falou: eu não vou. Por um lado, louvável, porque ele tem os seus valores e os defende, mesmo sabendo que não ia estar empregado. E nós ficamos numa impossibilidade, porque eu não poderia contratar alguém e, e não contar com ele no sábado, né? No caso, os adventistas não guardam o domingo, guardam o sábado. E se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver que se guarda o sábado. Se você olhar no Novo Testamento, você interpreta, porque não está escrito literalmente que se guarda agora o domingo, mas você interpreta por quê? Por causa da ressurreição de Jesus. E você começa a ver em Atos dos Apóstolos o comportamento no que eles vão chamar o oitavo dia, que é o primeiro dia da semana, né? O domingo. E por isso virou domingo, né? Domingo vem de uma palavra latina chamada Dominus Dei, dia do Senhor. Não é nada mais que isso. Domingo vem daí, né? Então você interpreta. Da mesma forma, se um outro colega de trabalho, esse também era testemunho de Jeová, e eu estou pegando esses casos, esses exemplos para vocês entenderem, ele não comemora aniversário. E aí um dia eu cheguei para ele e falei: mas por que você não comemora aniversário? Ele falou: muito simples, porque tem dois aniversários mencionados na Bíblia, o do faraó e o do Herodes, e os dois são ruins. Então, por isso, a gente não comemora aniversário. Aí eu entendi que muita gente faz isso. Pega a Bíblia e diz assim: tudo está na Bíblia. E nós devemos utilizá-lo como um manual de orientação moral. Eu falei: mas seria justo isso? Será que a Bíblia realmente é apenas para isso? Ou ela tem um modo de escrita e apenas aqui vai me levar à explicação do todo e aquelas passagens mais difíceis? Mas e agora, com todo mundo falando tantas coisas tão diferentes umas das outras? Vou mais longe. Quando Lutero faz a reforma protestante, ele cria um fato que vai gerar uma ação política posterior. Por quê? Porque ele vai dizer assim: nós não precisamos de uma autoridade para explicar a Sagrada Escritura. Todo mundo pode interpretar ao seu modo. Isso não gerou uma ação apenas em pastores futuramente. Isso gerou uma ação em cadeia que gerou até alterações no comportamento político. E daí surgiu um fenômeno nos reis chamado de absolutismo. O cara eles já tinham discutido com o Papa no final da Idade Média, no começo do Renascimento, sobre a questão do poder temporal e poder espiritual. E começaram a interpretar de que o poder espiritual era mais importante. O poder espiritual não, o poder temporal era mais importante, porque ele era mais prático, então deveria ter uma autoridade maior, o rei ao Papa. No caso, o imperador ao Papa. Agora, qualquer um pode interpretar?
Maísa não está ouvindo nada, está sem som. Eu acho que aí ela precisa clicar. Ela está sem som. E aí eu não sei. Ah, ela entrou novamente, para liberar ela de novo. Ah, libera novamente, Cláudio. Mas não tá aparecendo aqui a solicitação para liberar ela. Não? Não. Quando ela entra, ela tem que colocar alguma coisa. Aparece uma mensagem para mim também falando computer with audio, uma coisa assim. Uhum. Veja aí. Para mim não aparece. Para mim não tá aparecendo também o nome dela. A primeira vez apareceu, mas agora sim. Apareceu aqui. Isso. Ele só está ouvindo. Veja se ela está ouvindo. Maíra? Nos ouve? Ah, connecting to audio. Tá Olha lá, o dela aparecendo, tem um conectando ao xizinho. áudio. Eu tô ouvindo. Ela tá Acho que falando agora comigo. foi. Ela Ah, eu não falei tá Maíra, conseguindo. era a sua irmã, É né, a que tava. Maísa. A É Maísa. Ah, tá. Maísa, você me ouve? Não E é sei, eu acho engraçado que que o ela... dela não aparece nem o microfone. Por exemplo, eu consigo mutar todo mundo aqui ou Olha lá, tá liberar o áudio. connecting to audio. Ali, ó. Tá vendo? Mas parece que para conectar tem que estar com Wi-Fi. Ah, é? Será? Para Eu mim, a não hora que eu sei. entrei, apareceu para ativar o microfone. É, não sei. Eu não consigo. Manda o recado no WhatsApp, Cláudio, para ela, para ver se ela tá ouvindo, né? A Maísa, né? Para Maísa. Vamos lá. Eu vou continuar. Então, o que que as pessoas começaram, né? O que que aconteceu? Nós tivemos aí um fenômeno chamado absolutismo. E com o absolutismo, os reis falaram assim: opa, peraí, eu tenho poder temporal, mas agora eu tenho poder espiritual também. Então agora eu decido tudo. Né? E se você acha que isso não teve consequência, você não conhece o rei Henrique VIII, que provocou uma verdadeira devassa dentro da Inglaterra. Ele chegou para o Papa e falou: Papa, quero me separar da mulher porque eu achei uma empregadinha maravilhosa. Ela é tão linda. Aí o Papa falou: mas que papo é esse? Você é casado. E muito bem casado. É. Não, mas eu não quero mais. Não estou mais afim dessa mulher, não. Eu quero a empregada. Não, não está permitido. Ah, não está permitido? Então tá bom. A igreja da Inglaterra agora é minha. Eu vou montar o anglicanismo e acabou. E depois provocou uma perseguição a todo tipo, não apenas de católicos, né? Que aí nós tivemos, inclusive, a cabeça de Sir Thomas Moros cortada, entre outros, Santo Edmundo Campiano e outros, quanto também de uma perseguição aos não anglicanos. Outros protestantes, ó, deram linha, correram, fugiram. Por quê? Porque ele decidiu que ali só podia ser igual a ele, né? Tinha que pensar igual, tinha que ter a mesma religião e começou uma perseguição tremenda, né? E aí, conseguiu? Eu acho que agora ela tá ouvindo. Tá ouvindo, Maísa? Sim! Agora ela tá ouvindo. E aí, desta... Tá certo. Menino, que é? Tô apanhando aqui. Da próxima vez você faz pelo WhatsApp. É que agora a gente E já as tem mais crianças gente no deixou doida, WhatsApp, mas não o dá Igor mais. aqui, misericórdia. Não, se deu certo, tá bom. Eu E tirei a então... foto da sua tela, do print do microfone, expliquei mais ou menos como é que era. Ah, maravilha, perfeito. Aí, ó, não consigo estudar. Vai pra lá, a Bárbara tá querendo me atrapalhar. Não, 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 não. E aí, dessa perseguição toda do rei Henrique, é daí que vai surgir os Estados Unidos, né? Porque começou uma perseguição tremenda do rei Henrique VIII também os protestantes que não eram anglicanos, né? Contou-se até
Aí o povo foi tudo embora. O presbiteriano foi tudo embora. Fugiu, né? Fugiu para os Estados Unidos. Então, essa foi uma das consequências. A próxima consequência que vai ter de um arrefecimento de fé, e aí você vai ter aí outras consequências, como a própria Revolução Francesa, né? Porque vocês imaginem, das confusões, começam as perseguições de um lado, né, aos católicos, aí os católicos começam a atacar o outro, aí você tem a Guerra dos 30 anos, aí o pessoal tem que botar ordem na casa por causa da confusão política que você começa a ter uma queda na fé e você começa a ter líderes que começam a pensar um pouquinho diferente, e daí você vai ter a Revolução Francesa, que aí realmente matou gente pra caramba, né? Aí você chega a ter quase 250 mil, inclusive os amigos começam a morrer também. Mas aí já é uma outra história. Vamos continuar naquilo que nos compete. Então você começa a ver que se cada um pode interpretar o seu modo, então um discorda de um ponto, vai para outro. Se você pega os primeiros, né, você pega depois de Lutero o Calvino, o Zwinglio e outros fundadores de outras comunidades cristãs não católicas, você vai ver que é um ponto doutrinal, é um ponto de entendimento da Bíblia, né, que ele vai discordar e fala, opa, para mim não aqui já não serve, e sai. Opa, aqui eu já não concordo, e sai. E eles começam a sair. Só que aí nós começamos a ter alguns problemas que a própria Bíblia nos apresenta. E eu peço para que vocês olhem comigo João, finalzão de João, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 1 lê. Oi? Ah, É o não, não vai ser o versículo? versículo 1, não. Vai ser o versículo 24. Na Tá. conclusão. Nós vamos ler a conclusão. A conclusão do Evangelho de João, quem que foi João? João Evangelista, ele é o único, ele é evangelista, mas ele também é apóstolo. Ele é o único apóstolo que não foi martirizado, quer dizer, não morreu, né? Não foi sacrificado, não recebeu banho de sangue, não foi parar na boca do leão, não cortaram a cabeça dele, não o crucificaram, não fizeram nada. Ele ficou preso, mas esse aí não foi martirizado, como a gente diz. Morreu de velhinho mesmo. Olha o que ele diz no versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Se você olhar na página anterior, no capítulo 20, no versículo 30, também há uma conclusão, que ele diz assim: fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Qual é o problema que nós temos? E aí dá para eu abrir o assunto e fazer a proposta. Nós temos um problema de interpretação. Isso eu acho que vocês já entenderam do que eu falei. E além de ter um problema de interpretação, nós temos um problema de qual é o entendimento que nós vamos fazer disto? Porque nós vamos chegar em algumas questões que todos eles chegaram. Mas acho que já ficou claro que a Bíblia é um livro importantíssimo.
mas ele não é o livro de orientação como doutrina. Ele é o livro de orientação como narrativa. A Sagrada Escritura é uma narrativa. Ela está contando uma história. É claro que ela está explicando quem é Jesus. O objetivo dos apóstolos era explicar para suas comunidades quem é Jesus. Então, eles estão narrando o fato, eles estão testemunhando o fato de modo escrito. Mas já dando uma abertura do que virá a semana que vem, quem veio primeiro? Os apóstolos testemunhando ou os livros escritos? Falando de Novo Testamento. O testemunho? Então, primeiro eles testemunharam. Primeiro eles fundaram comunidades. Primeiro eles celebravam o que se chamava de fração do pão. Como é que era a fração do pão? A fração do pão, ela era um encontro que não ocorria, eles não tinham. Quando falo fundar comunidades, veja bem, eles ainda eram perseguidos por romanos, eles ainda eram perseguidos por judeus. Então eles tinham que fazer em catacumba ou na casa de alguém. Mas como é que acontecia? Eles reuniam o povo e entrava aquele que era chamado, né, de apóstolo, que depois nomearam os presbíteros, que também poderiam fazer a fração do pão. E tinham alguns que ajudavam no serviço, que eram os diáconos. Então, os apóstolos iam iniciar a fração do pão. Eles faziam um momento de entrada, cantavam louvor a Deus, aí pediam perdão. Depois de pedir perdão, glorificavam a Deus, faziam pedido para Deus, liam o livro do Antigo Testamento, um salmo e faziam uma reflexão. Depois da reflexão, apresentavam ofertas e então eles repetiam as palavras de Jesus. Repetiam as mesmas, aquelas palavras que Jesus mandou repetir na Santa Ceia. Vocês têm que falar isso. Eis o meu corpo, eis o meu sangue, da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Faziam isso. Depois, rezavam aquela oração que Jesus tinha ensinado, e aí tinha o momento da fração do pão, onde todos eles recebiam o pão. Vocês já viram alguma coisa parecida aí na vida de vocês? Alguma coisa assim? A Tem missa? um lugar A aí que vocês missa. vão, nos domingos, parecido, né? Sim. Pois é. Não era igualzinho, porque você tem um desenvolvimento orgânico e que respeita o tempo, respeita a cultura, respeita a época. É claro que é uma cultura que está acima das culturas, né? Mas que, né, a gente não usa túnica mais. Eu e vocês, a gente não usa túnica. Então, fica fácil entender a questão da cultura. Então, primeiro, antes de vir o ovo, tinha que vir a galinha. A igreja veio primeiro. A igreja é anterior. E duas coisas andaram juntas: o testemunho, né? O que nós poderíamos chamar de tradição falada, e a tradição escrita. E, consequentemente, a autoridade dos apóstolos, que definia se podia ou não fazer. E isso está narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando eles têm uma dúvida a respeito de um procedimento. Né, Paulo está preocupado porque ele está pregando aos pagãos e os que são judeus convertidos falam assim, ó, só que tem que pegar e circuncidar todo mundo. A circuncisão ocorria nos homens, tá? Para facilitar o processo, era um processo religioso, mas que é igual o que se faz com as crianças na... Ai, caramba, esqueci o nome dos meninos. Tem que fazer. Circuncisão. Não, mas não é circuncisão que a gente fala. Aqui, quando fala É fimose. fimose, isso. É o negócio, sabe o negócio da fimose? É a mesma coisa, só que no sentido religioso. É só para ficar fácil para vocês entenderem do que se trata. Né? Então se fazia isso num ato religioso e tudo mais, e os judeus chegaram e falaram, mas peraí, os pagãos também vão ter que circuncidar.
Mas precisa? Mas espera aí, nós estamos ainda presos na lei? Isto teve de reunir. Ele foi até Jerusalém. Aí veio Pedro, chamou outros apóstolos, se reuniram todos eles e deram uma definição. Ó, não, nós não vamos mais exigir de ninguém a circuncisão. Isto fica para a lei antiga, né, que os judeus faziam. Nós não faremos mais. E a única recomendação que nós damos ao povo é que não comam carnes imoladas aos ídolos. Quer dizer, toda comida que era imolada ao ídolo, que era feito um ritual pagão, né, de oferenda, não era para ser comido. Ok, então essas são as orientações que a igreja está dando através da autoridade dos apóstolos. Então, a própria Sagrada Escritura está dizendo que existe um magistério dizendo o que pode e o que não pode. Como é que deve entender e como é que não deve entender? A partir, por quê? Os que eram judeus convertidos se apegaram naquilo que estava numa tradição que estava mencionada e que está mencionado. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que fala da circuncisão. Só que agora há uma nova interpretação. Por que há essa nova interpretação? Vou pedir para a gente poder ver a última passagem que eu vou pedir para vocês lerem comigo, que está em Lucas 24, versículo 13, que é a passagem dos discípulos de Emaús. E aí eu vou fazer a proposta. Lucas 24, versículo 13. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: "De que vocês estavam falando pelo caminho? Por que vocês estão tristes?" Um deles, chamado Cleofas, respondeu: "És tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias?" Perguntou-lhes ele: "Que foi?" Disseram: "A respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os sumos sacerdotes e nossos magistrados entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam." Veja que eles estão praticamente lendo a Bíblia para Jesus, né? É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não vira. Jesus lhe disse: "Ó gente sem inteligência." Acho que Jesus usou um termo bem bonitinho para falar: "Ô, gente burra, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras." Ou seja, ele começou a ler o Antigo Testamento e mostrar que o que se falava em algumas passagens, ou em diversas passagens, era dele. Se você lê o Antigo Testamento, você não vai ver. Você vai ver o fato ocorrendo. Você vai ver o fato ocorrendo com Elias, com Eliseu, com Moisés, com Noé, com Adão. Você não vai ver Jesus ali. Mas Jesus está mostrando para eles que há um modo correto de ler. Por quê? Às vezes as pessoas me perguntam: Leandro, nós vamos começar a ler por onde? Qual vai ser, né, por onde eu começo a ler? Por Gênesis?
Não, você não começa a ler por Gênesis. Aliás, se você, assim como eu já tentou começar por Gênesis, você percebeu que depois de um tempo você não aguentava mais ler, assim, dá um certo cansaço. Ler o Antigo Testamento sem essa base. Por quê? Porque nós precisamos dessa primeira chave, eu vou chamar assim, de primeira chave de leitura. Jesus está dizendo que você precisa primeiro saber quem ele é. Então, nós não começamos no Antigo Testamento, nós começamos do Novo Testamento. Você começa lendo o Evangelho, você começa lendo as cartas falando quem é Jesus, o que Jesus fez. Depois, você lê o Antigo Testamento com a luz do Novo, porque já dizia Santo Tomás de Aquino na música, né? Que o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Então, você começa lendo o Novo Testamento e não o Antigo. E é uma leitura muito mais tranquila para se fazer. Entendeu? Tu pegar um Levítico, Números, que vem aquele monte de descrição de lei, do que pode, não pode, meu Deus do céu, você cansa. Porém, se você começa lendo a partir da vida de Jesus e entendendo, quando você volta, ganha um outro brilho, ganha um outro significado, ganha uma luz maior. E aí você começa a ver. A gente ainda vai ver sobre isso, porque nós vamos falar da vida de Jesus. Mas quando você vê a transfiguração de Jesus, e lá aparece Moisés e do outro lado Elias, o que significa Moisés e Elias? Moisés é aquele que trouxe as tábuas da lei. Ele é a representação da lei. E Elias, o que é? Elias é o maior profeta do Antigo Testamento. Elias é um gigante. O Elias tem ali um fato, né? Eu já vou adiantar porque depois eu vou reexplicar, mas não tem problema, né? Esse ensino é cíclico. Várias vezes eu retorno as coisas, eu vou e volto. Que Elias tá com fome. Aí ele fala para a mulher, faz comida para mim, né? Aí ela fala, não, só tem comida aqui, ó, só tem um pouquinho de farinha, né, para mim e para o meu filho, e a gente vai comer e vai morrer. Aí fala, não, pode fazer. Nunca mais vai faltar comida para você. E ela fala, tá bom, você tá dizendo, né? Ela vai lá e começa a ter farinha para fazer pão e pão e pão para que eles pudessem comer, porque ela estava fazendo aquilo e aquilo ali geraria a vida para ela e para a família dela. Aquilo é o que nós chamamos de pré-figuração da Eucaristia. Assim como o maná é uma pré-figuração também, porque é o pão que caiu do céu, o pão que veio do céu. E que depois vai estar explicado por Jesus em João capítulo 6 inteiro. Vocês podem ler lá, ele falando do pão da vida, né, que ele vai entregar a sua carne, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, eu nele, né, e terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, aquele que comer o meu pão. Né? Então, isso ele está mostrando para nós que o Antigo Testamento está preparando a sua chegada. Depois, eu vou passar para vocês 18 profecias. O que eu falei para vocês que durou 15 séculos, né? Tem 18 profecias. 18 que falam da vinda de Jesus. E de profetas que não se viram, que não tiveram contato, que um estava lá com problema no período da Babilônia, o outro do outro império. Então, cada um teve o seu problema. 18 profecias. Eu vou passar para vocês as 18 profecias, por escrito, num PDF, bonitinho. Então, toda a Sagrada Escritura, ela está aqui para que nós possamos ler, meditar, compreender e nos aproximar cada vez mais de Jesus. Porque o fundamento da leitura bíblica é para que compreendamos e possamos, inclusive,
fortalecer, melhorar o nosso imaginário para saber o que falar com Jesus. Para não cair nessas conversas de um pregador maluco que, querendo ser legalzão, ser bacaninha, ficam assim, você pode falar com Jesus do jeito que você quiser. Não, é Deus, é o Rei dos Reis, então há uma forma de se aproximar. É claro que quanto mais você se aproxima, mais amigo você vai se tornar. É lógico que ele vai te ouvir. E eu não estou aqui para dizer, não, mas a pessoa rezava desse jeito, Jesus atendeu. Não, às vezes é a simplicidade da pessoa. Mas a partir do momento que vamos nos aprofundando aqui, a gente vai entendendo que tem um modo de falar. Que às vezes parece que Jesus está até nos provocando ou esperando realmente da gente ir, como ele fez com a Ciro Fenícia, que não era judia, chegou e falou: minha filha está doente. Olha, Jesus olhou para ela de modo negativo e falou assim: não fica bem a gente alimentar os cachorrinhos quando os filhos estão com fome. Tirou ela mesmo. Tipo, eu não vou atender você. Eu vou atender o meu povo aqui. Nesse momento, eu vim para os meus aqui. Vai chegar a hora de. E ela não arredou o pé e falou assim: mas às vezes cai a migalha da mesa dos filhos e os cachorrinhos podem comer. Ele falou: mulher, grande é a sua fé. Dias de hoje, para você ver como também não dá para a gente interpretar nessas linguagens e nos pensamentos modernos, dias de hoje essa mulher tinha processado Jesus. Né? Porque ia falar que, não, eu estava no meu lugar de fala, ele me oprimiu. Não? Então, esse é o problema também, né? De não entender, né? De sair do contexto, fazer uma leitura modernosa, modernística, né? Modernista. E aí pode se cair numa bobagem dessa. E perder aquilo que realmente é o tesouro da Sagrada Escritura. Por isso, é grande a dificuldade. E eu faço algumas perguntas, vocês não precisam me responder, mas eu faço algumas perguntas. Você conseguiria, lendo, você não precisa responder a pessoas que se opõem, mas você conseguiria hoje, tranquilamente, dar um significado para algumas coisas que você faz na igreja, como, por exemplo, os sacramentos aos quais você recebeu e recebe? Você conseguiria, a partir disso, fazer esse tipo de leitura? Você conseguiria responder às pessoas, por exemplo, a respeito das imagens, cujo qual sempre é tão atacado? Nesse momento, você conseguiria, não precisa ser para uma pessoa, mas para você mesmo. Você conseguiria Das imagens, responder? acho que mais ou menos. Que bom. Mas os sacramentos, você conseguiria pegar os mandamentos e fazer realmente uma análise profunda, compreendendo como é que essas coisas se relacionam com a nossa vida? E para não cair num problema que se tem em grande escala, e aí não apenas para os católicos, mas todos os cristãos em geral, de cair num moralismo bobinho, de ficar tendo que fazer listinha do que pode, o que não pode fazer, ou começar a condenar o que não está condenado, e dizer que aquilo é pecado, mas não é pecado, e aí entra nessas confusões morais e gerais da nossa vida, né? Porque a gente acaba muitas vezes criando uns pesos desnecessários, né? De falando, isso aqui não pode, porque isso aqui é um pecado, e tal. Mas o nosso olhar está simplesmente para aqueles que não sabem lidar com as coisas e com as situações. Por isso, deixa eu já fazer a proposta.
E ninguém vai gastar dinheiro. Você vê? Eu vou fazer uma proposta, vocês podem aceitar ou não, e ninguém vai gastar um centavo. Eu não vou cobrar R$ 1, né? Eu acho que alguém me perguntou: ah, vai cobrar alguma coisa? Não, né? Não vai gastar nada. Mas a proposta é a seguinte: é de que façamos um curso onde, a princípio e imediatamente, quer dizer, já a partir da próxima semana, eu vou complementar essas informações. Eu vou explicar para vocês como é que a Bíblia foi formada, né? Como é que ela foi originada, como é que definiu o cânon bíblico, quais são os livros deuterocanônicos, assim chamados, que são aqueles 7 que eu mencionei, aí eu vou passar a lista. Os outros, porque haviam muitos outros, chamados hoje são listados, né, como apócrifos, que seria misteriosos ou secretos, algo assim. E depois de todas essas explicações de como é que foi surgindo, começar a explicar para vocês a doutrina da igreja. E acreditem, isto vai aprofundar o entendimento bíblico de vocês. Mas, Leandro, eu já fiz catequese. Leandro, eu já estudei, já fiz o crisma, já sou crismado. Sim, só que estas dúvidas permeiam a nossa cabeça e a gente não consegue explicar para nós. Tem gente que, se eu perguntar o que é a palavra de Deus, vai falar que é a Bíblia. E não é. O catecismo da igreja vai dizer que a palavra de Deus é o todo ao qual Jesus fez e que está narrado na Sagrada Escritura, o testemunho dos apóstolos que se formou e que se expandiu com a criação das outras comunidades e a autoridade que a igreja tem sobre a palavra e sobre o todo. A palavra de Deus, ela começa num Jesus que para nós a igreja não, a religião não é uma religião do livro. Ela tem um Deus vivo, verdadeiro e presente no meio de nós através não só da palavra, mas também da Eucaristia, porque nós cremos que lá está Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Ué, se ele está vivo, a palavra está ali. Se ele está vivo, e o próprio Paulo diz que Cristo é a cabeça e o seu corpo é a igreja, essa palavra ela é muito maior. Não confundir com a revelação. A revelação está encerrada aqui depois da morte do último apóstolo. Depois disso, não teve mais novidades. O que teve foi a interpretação daquilo que foi revelado e que não pode mudar e que não pode ser alterado e que precisa ser compreendido porque conforme eu conheço, aí eu amo. Verdadeiramente eu amo, porque aí agora eu sei como é que eu me relaciono. Né? Como a boa parte aqui é casado, né? A gente começa, você se aproxima da pessoa, a primeira coisa que você faz é conhecer essa pessoa. Bom, preciso ver se é realmente isso que eu quero. Se eu vou casar com essa pessoa, eu preciso saber, né? Preciso conhecer a pessoa. Essa pessoa precisa ser. Ela já me atraiu por alguns detalhes, mas agora eu preciso ter confiança. Eu preciso entender como é que é o jeito dela. Eu preciso me aproximar. E é isso que eu acho que a proposta que eu quero fazer é de que a gente fique mais ou menos, aproximadamente um ano, onde eu vou dar esse fortalecimento para vocês para o entendimento bíblico. E aí vocês vão entender, mas por que, Leandro, tem que ver o catecismo? Porque uma coisa está relacionada com a outra. Né? O catecismo nada mais é do que uma forma concatenada, vamos dizer assim, uma forma lógica que a igreja fez para explicar o que a gente precisa crer. E o que a palavra de Deus fez e faz conosco no dia de hoje, que é no caso dos sacramentos. Né? Para não acontecer das pessoas não acharem
que aquilo que são os 7 sacramentos são mais uma coisa apresentada, como uma bênção. Não, uma bênção tem uma importância, né? Participar de uma oração em grupo tem uma importância. Participar de um círculo bíblico ou de um grupo de estudo tem uma importância, mas não dá para comparar com a missa. Ah, mas a missa onde eu vou, o padre não sabe explicar, mas lá tem Jesus. Vive verdadeiro. Então é muito mais importante do que aqui. Porque mesmo que o padre fosse ruim de homilia, e tem uns que são, né, e isso não sou eu que digo, foi o saudoso Papa Bento falava, né, sobre isso. Então eu tô baseado no que ele falou. Ó, tem muito fiel que tem que suportar os padres que prega mal. Não sou eu, né? Mas é o saudoso Papa Bento que falava. Então, é nós agora estudarmos, compreendermos a palavra, mas esta palavra de um modo mais profundo. Quer dizer, tudo isso que eu creio, que eu vivo, que eu vou para a missa, por que que eu levo lá a pessoa? Por que que eu levo criança para ser batizada? Criança, ele não tinha que ter consciência? Então, é isso que eu quero explicar para vocês. É aí que eu quero chegar. Para termos essa profundidade, inclusive vocês casados, explicar o fundamento do matrimônio no sentido mais profundo do termo, né? E talvez por isso, por entender realmente o sentido profundo do termo, que por isso que o meu casamento anulou, a pessoa falou, isto não é para mim, e saiu fora, né? Mas compreender que vocês estão vivendo realmente um estado de vida, né? Podia explicar para os solteiros também, né? Sim, e compreender o caminho dos solteiros para onde vai, né? Mas para onde vai? E aí, assim, a gente até quebrar alguns mitos, aquelas coisas assim, que às vezes o pessoal começa a criar dentro da igreja. Não, porque você é um católico, então todos vocês precisam ter 15 filhos. Não, vocês precisam ter quantos filhos Deus achar que tem que ter. Tem gente que vai ter um, tem gente que não vai ter nenhum, e Deus vai abençoar do mesmo jeito. Então, não, quem seria eu para dizer para vocês assim, o casal tem que ser assim, a menina. Não, nós vamos dar uma base geral para a gente entender o nosso comportamento, para a gente entender a nossa vida, para a gente entender e como é que nós vamos viver, sim, mediante a palavra, mas sem botar cabresto, sem listinha de pode ou não pode. Nós vamos entender realmente o que é a moral cristã. Mas o mais importante, além disso, nós vamos reaprender. E toda vez que eu faço, para mim, é um reaprendizado. Nós vamos reaprender a rezar. E a primeira oração que eu vou ensinar para vocês vai ser a Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? A gente pode traduzir por leitura orante da Bíblia. Ou seja, nós vamos fazer um exemplo prático aqui de como rezar com a Sagrada Escritura. Nós vamos pegar uma passagem, nós vamos fazer a meditação e eu vou guiar vocês na meditação. É uma meditação mesmo. Chama-se meditação. Sim, existe meditação católica. Então, aí nós vamos explicar a vida espiritual, vou explicar como é que ela funciona. E como vocês já são participantes, podemos dizer assim, pelo menos grande parte que eu conheço já tem a vida na igreja, já recebeu o sacramento, ou está para legitimar, né, o casamento, né? Então, aí, tá vendo? Então, nós vamos aprender a fazer. E hoje, assim que terminar essa aula, eu já vou mandar uma apostila para vocês para um método de leitura bíblica, um livrinho antigo do Padre Jonas chamado A Bíblia Foi Escrita para Você. Então, se vocês não tinham o costume de fazer a leitura diária, vocês vão ver, deem uma lidinha, é uma apostilinha de 22 páginas, e aí vocês vão poder fazer a leitura. Então, vocês já vão poder começar a fazer. Não vão precisar esperar segunda-feira que vem. Vamos ver qual é a leitura. Não, vocês já vão poder ler, ver, olha, já dá para começar. E já começar. Lá ele vai dar algumas orientações. Então aí é legal vocês terem junto da Bíblia um caderno para poder anotar. Porque lá ele vai pedir para vocês, deixa eu ver se eu marquei aqui o que ele fala. Para vocês
anotarem com um diário espiritual, por exemplo, a mensagem de Deus para mim hoje. Você vai ler lá a passagem, vai marcar. Uma promessa de Deus. Ele vai dar exemplos de promessas de Deus lá na Bíblia. Uma ordem para obedecer. O que está aqui que está dizendo que é uma ordem? Então, vocês vão marcar um princípio eterno. E como posso aplicar tudo isso que foi dito na minha vida? Vocês vão escrever também. Então, quer dizer, você vai precisar estar em clima de oração, né? Vai fazer isso e ainda vou ensinar. Aí, eu acho que nas próximas semanas eu já ensino como é que a gente vai fazer a meditação católica, né? A Lectio Divina. E aí depois a gente vai para valer. Aí como a ideia era falar primeiramente de Sagrada Escritura, eu vou dar a origem da Sagrada Escritura, eu vou explicar essas questões gerais, né? Dos livros apócrifos, deuterocanônicos, canônicos, vamos dar esse geralzão, vamos rezar com a Bíblia, e aí eu começo para valer toda a outra parte que vai falar aí daquilo que é matéria de fé, né? O que nós devemos crer, como nós devemos crer. E a partir daí, isso vai ser a chave de leitura. O creio é uma chave de leitura. Porque não está certo você ler a Sagrada Escritura e amanhã você chegar para mim e falar assim: ah, eu li, descobri que Jesus não é Deus. Você vê que tem algum erro nessa leitura. Você vai ver o todo, e nós vamos descobrir que existe um drama bíblico que conduz tudo aquilo que aconteceu. E aí vocês vão ver que tem uma passagem. Nós vamos ver a vida de Jesus, num geral. Vou dar um panorama geral. Vocês vão estar lendo a Bíblia. Vou dar um panorama geral da vida de Jesus, do que ele fez, como ele fez. Nós vamos falar de Santíssima Trindade. Vocês sabiam que a palavra Santíssima Trindade não está na Bíblia? Não está na Bíblia. A única coisa que está é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a palavra Santíssima Trindade não está lá. Mas pode ver, todas as outras denominações usam Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles creem na Santíssima Trindade. Mas Santíssima Trindade é um dogma católico. Nós cremos realmente que é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né, em 3 pessoas. Aí nós vamos ter que explicar o que quer dizer o conceito de pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos explicar substância, né? O que é substância, né? Nós vamos dar umas explicaçõezinhas aí. E vamos explicar o creio para ser a base de leitura. Então, quer dizer, toda vez que você lê a Sagrada Escritura, você não pode chegar a definições diferentes do creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E assim vai até o Amém. Então, você vai ler a partir disto. Não é que isso aí vai estar em todas as passagens, mas você, quando lê, você fala, opa, isso aqui está tratando desse assunto. Então, não posso fugir disso, que agora eu entendo racionalmente. E que a fé... Fiquem tranquilos, porque o que vai mover o entendimento de vocês é a fé de vocês. A fé, né? Onde é que fica a fé dentro de nós? Né? A fé fica na nossa inteligência. É a fé que ilumina a inteligência. A esperança ilumina a sua memória. E a caridade, a sua vontade. Então, em cada um desses locais se instala uma dessas virtudes. Então, fiquem tranquilos. A inteligência de vocês... mas eu estou sofrendo, eu não estou entendendo, está passando... Fiquem tranquilos. Continuem rezando, continuem fazendo as práticas, continuem lendo a Bíblia. Vocês vão ver, uma hora vai funcionar.
mas não deixe de rezar. Deus vai transformar. Chega uma hora que faz assim, ó. A inteligência avança. Então, fiquem tranquilos. E dúvidas, vocês sabem. Façam as perguntas. Mesmo que no pessoal, pode me mandar no recado, mas aí eu respondo aqui para todo mundo poder ter a explicação. Dúvidas? E se vocês concordam, posso fazer dessa maneira? Porque, Eu tem um... Então tá. Eu também. Então tá bom. Então eu vou... uma outra coisa que eu vou passar para vocês, né? Para que vocês possam interpretar, vão ser os 4 sentidos da Escritura. Na verdade, são os 2 sentidos da Escritura, que aí eu vou detalhar bem para vocês nas próximas semanas. Quais são os sentidos de interpretação. E é isso. Senão nós vamos avançar muito, já são 10h30, e eu tinha prometido que a gente não ia passar muito disso, né? Como hoje, primeiro dia, a gente tentar, nas próximas semanas, ser pontual e fazer 1 horinha apenas. 1 hora, 1 hora e pouquinho. 1 hora é melhor, acreditem. É que eu faço 1h30 com a catequese, mas eu não sei, tem gente que eu acho que às vezes dorme mais cedo aí, não arrebento a pessoa. Sim. Não, Lei, e outra, né? A gente hoje acabou começando um pouquinho mais tarde, porque esperou pra dar tudo certo, mas a ideia é até das 9 às 10 mesmo. Ah, legal. Não, a gente faz isso e aí das 9 às 10 a gente consegue explicar. E aí vocês vão ter lá, nas próximas semanas a gente explica essa origem da Sagrada Escritura, depois vamos falar dos sentidos das palavras na Escritura, gênero literário, sentido histórico, sentido da Sagrada Escritura, os 2 sentidos, que é o literal, né, e histórico, podemos dizer assim, e o espiritual, que tem umas subdivisões ali, precisa, isso sim, vocês precisam saber, que senão não conseguem interpretar. Exemplo, modelo e tudo mais. Se é assim, então eu vou, depois, assim que a gente encerrar, eu mando para vocês a apostila. Já hoje. Maravilha, Lê. Obrigada, viu? É isso, Certo. fechou. Fechou? Então podemos encerrar? Podemos. Boa, Lê. Podemos rezar, né? Rezar para encerrar essa reunião, agradecendo a todos vocês e dizendo assim, se tiver mais gente que queira fazer, pelo menos até semana que vem, eu acho que ainda dá, porque aí eu começo para valer. Bom? Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Até semana que Boa vem. noite a todos. Queria agradecer Boa a noite. todos Obrigada, e pedir boa noite, desculpa. Imagina. Paz. É que as crianças tudo